justamente as pedaladas fiscais do governo federal na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre a reação do Congresso às manobras contábeis no poder público, eu entrevisto o deputado estadual do PSDB, Vaz de Lima, que já foi deputado federal e também presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Agradeço muito sua presença e vamos falar sobre as pedaladas fiscais que têm gerado tanta polêmica e, inclusive, reação do próprio governo. Nós vimos aí a ação do Ministério Público de Contas e, nessa ação, já apresentando ao Tribunal de Contas, né? Isso não é propriamente uma representação, não é denúncia, uma representação pelas chamadas pedaladas fiscais estarem continuando nesse mandato da presidente Dilma, que começou em janeiro. Agora, o governo diz que não é nada disso, que está havendo uma grande confusão entre fluxo e estoque. Que o que acontece é que há um resíduo de pedaladas do governo anterior de Dilma Rousseff. Se Aécio Neves tivesse sido eleito, ele ia pegar essa herança e aí iria negociar com os bancos públicos. Como é que o senhor vê essa reação do governo, mostrando inclusive a disposição para um novo cronograma de acerto das contas? Bom, eu vejo que o governo está assumindo o erro. No momento em que ele diz que houve, ele diz o Tribunal de Contas está com a razão. E olha, Maria Lídia, quando eu estava lá, no mandato passado, todos os primeiros anos, 2011 e 2012, o Tribunal de Contas recomendou que não se fizesse mais isso. Em 2013, nós entramos com um pedido para levar o ministro Guido Mantega lá para discutir aquilo que nem era pedalada fiscal. Nós chamávamos de contabilidade criativa. Depois veio o nome pedalada fiscal. Agora, o que é essa pedalada fiscal? É sacar a descoberto. O nosso telespectador pode entender facilmente isso. É como se fosse um cheque especial, saco em branco. Ocorre que nós temos uma lei, trouxe até aqui, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual todos os administradores têm que reagir positivamente. Seja qual for o destino desse, aspas, empréstimo nos bancos públicos, porque o presidente Lula, outro dia, ele reconheceu as pedaladas fiscais do governo Dilma, mas justificando a finalidade, que foi para suprir Bolsa Família, programa social. Quer dizer, tendo uma finalidade, digamos, nobre, atinge da mesma forma a lei de responsabilidade fiscal ou isso é um atenuante? Olha, o site do portal Contas Abertas acaba de contestar isso que o presidente Lula colocou. Dos 40 bilhões de pedalada fiscal, e tem mais 63 de não pedalada fiscal, mas contabilidade criativa, dos 40 bilhões, apenas 6 foram utilizados para os programas do governo. O restante, 34 bilhões, foram utilizados para ajudar grandes empresas no BNDES. Então, o presidente Lula não fala a verdade. Está faltando com a verdade. Pô, mas e se fosse tudo para programa social? Estaria justificado? Não, a Lei de Responsabilidade Fiscal elenca em que casos você pode fazer. Então, você tem que imaginar, eu vou sacar descoberto. A lei orçamentária tem que ter dado a você, gestor, autorização para fazer esta antecipação de receita e diz que você tem que pagar até o final do exercício seguinte, que foi o que não ocorreu. A presidente Dilma veio sacando a descoberto BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né, porque não tinha mais recurso e agravou no ano de 2014, que era um ano eleitoral. Então, vamos dizer, nós tivemos um problema na Lei de Responsabilidade Fiscal, que está sendo apurado, foi apurado pelo TCU e agora vai lá para o Congresso, e, quiçá, não tenha havido um crime eleitoral
em função disso. Bom, essa aí já é uma outra questão, vamos deixar para o Tribunal Superior Eleitoral. Voltando aqui para a questão das pedaladas, se o governo, como já manifestou a intenção, fizer um acerto de contas com os bancos públicos, estabelecendo um cronograma de pagamentos, de acerto, fica eliminada a questão, o problema que levou a ferir a lei de responsabilidade fiscal? Se agora negocia, vai lá e acerta a conta e fica tudo redondinho, fica zerado e, inclusive, esvazia a tese do impeachment, que, mais uma vez, está sendo dada a entrada hoje pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale e a advogada Janaína Pascoal? A meu juízo, não. O crime foi cometido o ano passado. E parece que é um crime continuado, né? 2015, já tinha em 2011, 2012. Pelo Ministério, né, das Contas, sim. Eu penso que se a presidente Dilma e a equipe econômica tivesse naquele momento das recomendações, agido assim, poderia ter elidido o crime. Agora, não só manteve, como cresceu muito em 2014. Vai daí que não houve outra alternativa ao Ministério Público de Contas e aos ministros, ao pleno do Tribunal de Contas da União, a não ser rejeitar as contas, propor a rejeição das contas por unanimidade. E o PSDB, o seu partido, que se posicionou ao lado de Eduardo Cunha, dizendo que ele merecia o benefício da dúvida, quando já havia delação premiada, de que ele teria recebido propina, o agravamento depois das tais contas que ele negou, que não tinha de jeito nenhum conta no exterior, e aí Ministério Público da Suíça mandando a papelada, mostrando que tinha sim, essa coisa toda. Faltou habilidade ao PSDB em manter esse apoio a Eduardo Cunha, num momento em que fica tão evidente a responsabilidade dele nessas acusações todas? No meu ponto de vista, acho que todos devem merecer o benefício da dúvida, enquanto você não tem uma coisa muito concreta. Me parece que o líder do ponto de vista político, eu estou perguntando ao senhor, então, foi hábil? Penso que pudesse ter outra alternativa. Quer dizer, o senhor está achando que não foi hábil? Eu estou imaginando que no momento em que isso foi dito, talvez não tivesse que ser dito desta forma. Agora, o benefício da dúvida é bom para todo mundo. Agora, o que aconteceu com o PSDB para firmar essa posição com Eduardo Cunha? É ali um entendimento para que ele, sim, acolhesse o pedido de impeachment que o partido estava apoiando, esse do Miguel Reale, do Hélio Bicudo? Bom, acho que Ou seja, vamos ficar bem com o Eduardo Cunha, para que ele acolha, e aí é tudo que o PSDB quer e tem convicção é que haja o impeachment de Dilma? Vamos lembrar que o PSDB apoiou a eleição do Eduardo, desde o primeiro momento. Isso é passado. Pois então, agora em outra situação. Ao longo do processo, evidentemente, cabendo ao presidente a condição de acolher um eventual impeachment, não havia alternativa ao PSDB a não ser estar perto dele e dar para ele o apoio. Mas isso não tornou o PSDB refém do Eduardo Cunha? Não acredito que não. Acho que isso é momento a momento, a nuvem e a nuvem. É assim que se faz política. A política, de um dia para o outro, ela modifica muito. Aquilo que às vezes você firmou de posição hoje, um fato posterior pode fazer você mudar de opinião, ou mudar de atitude ou de rumo. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Boa noite. Estela.